convido mais uma vez a abrir a palavra do Senhor. Desta feita nós leremos o texto sagrado que está no livro do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 8. O objeto da nossa meditação será o verso 8. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto sagrado: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com um bezerro de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar? Senhor, graça te damos pelo privilégio que temos de poder louvar e bendizer o teu nome. Muito obrigado por tua santa e bendita palavra. Te agradecemos também, ó Deus, pela iluminação que recebemos do teu Santo Espírito para compreender, ó Deus, e isso que está diante dos nossos olhos não é mais mistério, mas revelação. E isso não é porque somos sábios, ou estudados, ou bem preparados e aptos. Isso é porque o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, trouxe luz para a nossa mente e nos fez entender, mediante a fé em Cristo Jesus, o que aqui está escrito e o que é exigido da parte do Senhor a nós. Por isso, ó Deus, fale ao nosso coração. Ó Pai, fale a cada pessoa que aqui está, com aqueles, ó Deus, também que nos acompanham na transmissão, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai. Nós oramos a Ti com gratidão e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Relacionamento com Deus em meio a crises e dificuldades. Como então manter o relacionamento com Deus em tempos difíceis?
como se relacionar com Deus ou ter uma vida piedosa em situações tão complicadas. Hoje, dia 31 de dezembro, é costume de muitas empresas não funcionarem, porque eles fecham para poder fazer o balanço. Marcos conhece muito bem, né? Para ver onde errou contabilmente, para ver o que teve de ganho, o que teve de prejuízo. E as pessoas então fazem um balanço do ponto de vista econômico, contábil da empresa, para verificar o resultado final. E é muito comum nós tomarmos emprestados os termos da contabilidade, das ciências contábeis, para poder fazer um balanço da nossa vida, de como foi o nosso ano diante do Senhor. E aí muitos de nós renovam aqueles votos e aquelas promessas, e talvez dia 31 de dezembro próximo você vai lembrar que muitas promessas que você fez, você acabou não cumprindo. O contexto aqui é um contexto de chamar a turma para fazer um balanço. Lembrem que eu li no momento de contrição do culto o livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, em que Deus convida o povo para uma conversa. Miqueias é contemporâneo de Isaías, e o contexto ali era exatamente o mesmo. O nome Miqueias significa quem é como Jeová, ou quem é Jeová, quem é como o nosso Deus, Jeová. Ele é do interior de Moresete, possivelmente a 40 quilômetros de Judá. Tudo indica pelas escrituras sagradas que ele era um homem do campo, e ele estava, mesmo sendo do campo, convencido que o povo de Judá estava caminhando para uma vida desastrosa, estava caminhando para um desastre anunciado. Sabe por quê? Por causa dos pecados. Os pecados nacionais. Está aqui, Santo Varão Sanderson, obrigado, viu? Até por me lembrar. Estava caminhando para uma vida de desastre por conta dos pecados da nação. Mas não era só a nação em termos gerais que pecava. Os líderes eclesiásticos também pecavam. O contexto que nós mencionamos aqui de Isaías é um contexto que o povo é comparado com um jumento e com um boi. E na comparação do balanço que Deus os chama para fazer, o povo perde do ponto de vista de consciência para o boi e para o jumento. Se você observar o primeiro capítulo do profeta Isaías, ele vai dizer: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas vós não conhecem a minha voz. É por conta do pecado que Deus diz lá, através do profeta Isaías, que os olhos dele estavam fechados para não enxergar aquilo que eles estavam apresentando diante de Deus. Deus estava tapando os ouvidos para não ouvir a oração que eles faziam, tamanho era o pecado deles. Miqueias, então, é um profeta que no seu livro apresenta como propósito um chamado ao arrependimento, no meio de um balanço de como estaria a vida deles diante de Deus. Deus levanta o profeta Miqueias para chamá-los ao arrependimento, mas não ao arrependimento qualquer, é um chamado ao arrependimento para que eles também tivessem no coração a esperança durante aquela crise que eles estavam vivendo. Deus estava preparando este povo para o exílio. Eles iriam se submeter ao exílio, ou seja, Deus levaria este povo, o seu povo, ao exílio, para que eles aprendessem do Senhor.
E o profeta aqui anuncia esse exílio como um julgamento de Deus em relação aos pecados. Mas também lembra esse povo que Deus era um Deus de promessa. O cântico e o Salmo 126 entra aqui nessa questão. O profeta está falando do antes, do durante e do depois, do que vemos neste salmo que cantamos. De um povo que por conta do pecado é subjugado agora no cativeiro babilônico e depois é libertado por Deus. E a boca então deles se enche de alegria porque o Deus que prometeu se cumpriu. Miqueias profetizou durante 53 anos, no período de Jotão, Acás, Ezequias. Como eu disse, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. E quando você pega o livro do profeta Miqueias e observa o capítulo 3, você vai ver a corrupção se alastrando. Era um período que tinha muita gente abastada, rica. E por ter muita gente abastada, o que eles faziam? Eles começaram a oprimir os pobres. E aí os donos de terra subornavam os políticos, as autoridades, para que eles pudessem explorar os pobres, para que os pobres ficassem mais pobres ainda. Isso está narrado também em Isaías. Quem era rico, o rei tinha o salário dos pobres, e para fazer isso, eles então subornavam os políticos, e eles subornavam os líderes religiosos. O contexto parece que não é muito distante do nosso, né? Concentração de riqueza, e quem tem essa riqueza concentrada explora para que aqueles que não têm, cada vez mais tenham menos. É com esta liderança que falha, que não apontava o pecado do povo, é que a nação se tornou uma nação corrupta, moralmente corrupta. E aí Miqueias então organiza as suas 19 profecias em 3 partes. A primeira nos capítulos 1 e 2, a segunda nos capítulos 3, 4 e 5, e a terceira parte, a que nós estamos abordando aqui, nos capítulos 6 e 7. Interessante que cada profecia, ou cada parte, ele começa com um termo, ouvir, e termina com uma profecia de salvação. Ele está chamando o povo a dar ouvidos à voz de Deus, ao que Deus estava falando. E ao final ele dizia: olha, se vocês ouvirem a palavra de Deus, vocês serão salvos. Deus tem promessa para aqueles que ouvem a sua palavra, mas não é ouvir e continuar de qualquer jeito. Ele então expõe os pecados nacionais durante todo o seu livro. Capítulo 1, sabe qual tipo de pecado que ele profetiza, no sentido de, às vezes a gente pensa que profecia é uma questão de futuro, para saber o que vai acontecer no futuro. Não, o exercício profético era uma análise que o profeta fazia da sociedade como um todo. E como era feita essa análise? Ele analisava o ponto de vista político e falava como estava a política. Ele olhava a questão econômica e mostrava como estava a economia. Ele olhava também para o cenário religioso e espiritual e dizia: olha, se na política vocês continuarem corruptos, se na questão econômica vocês continuarem os ricos retendo o salário do pobre, deixando o pobre cada vez mais pobre até que seja miserável, e se vocês do ponto de vista religioso desobedecerem a Deus, não ouvir a voz de Deus, a consequência será destruição.
Esse era o exercício profético, e é isso que Miqueias se propõe a fazer. Primeiro pecado, no capítulo 1, verso 7, ele condena, sabe o que? A idolatria. Capítulo 2, sabe qual o pecado que Miqueias condena do povo? Cobiça e opressão. Sabe qual o pecado no capítulo 3? O pecado da violência. Eram violentos uns com os outros. Capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 11, ele condena o pecado de apoio aos falsos profetas. Capítulo 3, eu já disse aqui, mas vou repetir, ele aponta e condena o pecado da corrupção dos governantes. Como se não bastasse a corrupção dos governantes, no capítulo 3, a partir do verso 5, ele vai dizer que havia corrupção dos profetas. Capítulo 3, ele vai dizer que havia suborno, ou, num linguajar popular nosso aqui, propina. Capítulo 6, ele condena a desonestidade, a partir do verso 10. Em meio a esta sociedade, que mais parece um caos, o que Deus então promete por meio do profeta? No capítulo 2, Deus promete ajuntar o povo. No capítulo 5, Deus promete livramento. E por fim, no capítulo 7, Deus então promete perdão e graça. Numa sociedade corrupta, com políticos corruptos, com líderes religiosos corruptos, com um povo que não estava ouvindo a voz de Deus, Deus então levanta o profeta para alertá-los no meio de um balanço, no meio de uma conversa, para que eles arrazoassem, para que eles apresentassem as razões nas quais eles estavam distantes de Deus. O profeta então chama: ouvi o que Deus está dizendo, que no meio desse caos eu farei um ajuntamento, eu livrarei vocês do dia mau e derramarei sobre vocês perdão e misericórdia. Perdão e graça foi o que o Senhor permitiu. Mas, para que isso acontecesse, é muito comum no Antigo Testamento nós vemos algumas promessas de Deus serem apresentadas como promessas condicionais. Deus coloca algumas condições para que o povo então, uma vez agora ajuntado, experimentasse o perdão e a misericórdia de Deus. Vamos então voltar os nossos olhos para o texto que nós lemos, mais especificamente para o verso 8. Deus então está pedindo algo para o seu povo no meio de uma geração corrompida. Verso 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Olha o que é que Deus está pedindo do seu povo. Primeira coisa, o que é que Ele está pedindo aí? Opa, essa turma é sustância. Se eu não estivesse no Silvio, ia achar que eu ia estar lá em Medina. O povo já vai na frente assim. O que o povo pede? O que Deus pede para o seu povo? Primeira coisa, que pratique a justiça. Eles eram conhecedores dos atos de justiça de Deus. Deus não está pedindo algo improvável, algo que eles não conheciam. A história deles mostrava que Deus já havia os livrado outras vezes. Havia caso de exploração, como eu disse, de ricos aqui sobre os pobres, injustiça social. O profeta apresenta aqui, nos versículos que nós lemos, uma espécie de adorador. É uma representação de alguém que chega diante de Deus para adorar, com oferta, com sacrifício. E olha a resposta bíblica para essa situação de um adorador que pensa que pode comprar Deus, subornar Deus. Já que estou oferecendo uma oferta gorda, então Deus fará vista grossa
em relação aos meus pecados? Não. Se eu oferecer agora o meu primogênito a Deus, algo que, embora Deus havia já historicamente requerido de Abraão, ele se revela nas Escrituras contra o sacrifício de vidas humanas em adoração a Ele. Mas o adorador aqui representativo questiona sobre uma super oferta, sobre um super sacrifício, achando que poderia então alcançar a graça e a misericórdia pelo que ele estava fazendo. O que Deus então está requerendo de você, de mim, e o que esta palavra tem a ver comigo e com você, com nós? Parece que eu não preciso mais explicar o contexto que nós estamos vivendo, de políticos corruptos, de injustiça social, de pobres sendo oprimidos, de violência atrás de violência. O que o Senhor então pede do seu povo? Que pratique a justiça. É aquilo que Jesus nos ensinou: brilhe a vossa luz diante dos homens. Não podemos fazer porque está todo mundo fazendo. Até sua mãe sabe disso. Quando eu digo até sua mãe, porque desde a infância você já ouviu: mãe, está todo mundo fazendo. E aí sua mãe, com aquela autoridade que sempre teve, diz: você não vai e não vai fazer. E você pergunta: mas por que está todo mundo? Ela fala: você não é todo mundo. Pratique a justiça. Se alguém fica feliz porque recebeu um troco a mais e é desonesto, pratique a justiça. Devolva. Haja diferente. Não critique os políticos corruptos e fure fila. Não suborne. Não dê vantagem alguma. Pratique a justiça. Seja honesto e justo. Talvez esta geração nunca teve tanta oportunidade de ser bíblico como agora. O Covid levou, ou através do Covid, o Senhor tomou para si muitos homens e deixou mulheres com filhos. E às vezes eu fico assim, escandalizado com a falta de piedade, de amor. Nossa! De não abraçar as viúvas e os órfãos. E aí às vezes a gente, sendo justo demais, vamos procurar o que diz a legislação. Que legislação? A lei toda se resume no amor ao próximo, como a nós mesmos. A palavra de Deus manda que nós adotemos. Está certo que a Bíblia vai dizer, nos Salmos, que Deus é pai do órfão. Mas, que justiça é essa nossa, de não poder amparar as viúvas e os órfãos? Nesse período em que nós fazemos balanço da nossa vida, Deus está prometendo, no meio de um caos social, perdão, misericórdia, graça. Mas Ele está exigindo de nós, sabe o quê? Que nós pratiquemos a justiça. Uma segunda coisa, verso 8: além de exigir de nós que pratiquemos a justiça, Deus exige que ames a misericórdia. A indicação aqui é a dificuldade de arrepender-se. Aqui a referência é de uma
de um arrependimento superficial. Isso aqui é evidenciado que eles, nos versos anteriores que nós lemos, olha o verso 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Irmãos, ribeiro de azeite. Azeite era algo caro. Uma pequena porção valia uma nota. E aqui estão falando de um rio de azeite sendo oferecido como sacrifício para Deus. Sabe o que é isso? O povo que não quer abandonar pecado e está querendo agradar a Deus, não apenas com a botija de azeite, mas eles, se pudessem, fariam um rio de azeite para ofertar a Deus. Estão tentando subornar a Deus, ribeiro de azeite, apresentando a oferta pagã, que é a oferta do primogênito. Aqui Deus está falando, gente, eu não quero uma liturgia gélida, fria, se o coração de vocês estiverem em outras coisas. Não adianta. O que Deus está exigindo do povo aqui: ame a misericórdia, sejam misericordiosos. Deus está dizendo para o povo: arrependa-se do seu pecado. Quantos ainda no dia de hoje acham que podem calar a boca do pastor ou controlar o conselho da igreja, porque ele entrega uma grande oferta? Não entendeu nada. O que Deus está dizendo através do profeta Miqueias é que aquele povo deveria amar a misericórdia. O que Deus estava exigindo era arrependimento, e não um arrependimento superficial numa liturgia, mas arrependimento de coração. Amemos então a misericórdia. O que vai dizer se você arrependeu de fato é a sua atitude quando sair daqui. Talvez você orou pedindo perdão a Deus logo no início do culto, porque você teve um desentendimento sério na sua família. Sabe o que vai mostrar se esse arrependimento de fato foi verdadeiro? É você tendo a oportunidade desta pessoa na sua família ainda viva, de chegar diante dela, mesmo estando certa às vezes aos seus olhos, e pedir perdão. Ah, mas eu não preciso me expor ao ridículo. É superficial. Deus está falando de algo verdadeiro, está exigindo do povo: vocês precisam amar a misericórdia. Não podemos ser aqueles que pensam que Deus só importa com a liturgia e com aquilo que a gente oferta para Ele no culto. Não. Deus está exigindo do povo a prática da justiça e amor à misericórdia. Terceira e última coisa para a gente concluir. Hoje está bem fácil achar as lições, né, Santo Varão Sanderson? Deus está exigindo, primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ame a misericórdia. E terceiro, que ande humildemente com o teu Deus. O termo humildemente aqui pode ser traduzido por prudentemente. A prudência, o juízo, é a palavra aqui que indicam para o povo: olha, vocês precisam andar mais com Deus. Deus não estava exigindo algo demais. Vamos voltar um pouco, e eu gostaria de ler apenas esse texto com vocês, Deuteronômio, capítulo 30, para nós entendermos o que Deus está pedindo para esse povo. Era algo que eles já conheciam, era algo que eles sabiam. Deuteronômio, capítulo 30.
verso 11 em diante. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ó, o verso 15: vê o que proponho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está relembrando a esse povo algo que eles sabiam. Não estava lá no céu, inacessível. Não estava além do mar, estava diante deles. A exigência era clara. Deus então está dizendo para eles: sejam prudentes, sejam humildes. O que é que Deus está pedindo então aqui como terceira coisa? Andar com Deus de maneira humilde. Não há como não lembrar do sermão do monte, que você chega diante do Senhor, e aí você está perdido, porque fala: quem sou eu? Um pobre de espírito, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Você chega diante de um Deus todo-poderoso, você fala: eu estou perdido, como Isaías esteve. E aí, qual é a sequência disso? É um choro desesperado, falando: eu não consigo me salvar. Opa, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe qual é o consolo? Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque alguém já fez por você. Sabe o que Deus está pedindo aqui? Que andes humildemente, seja humilde e ande com Deus. O termo utilizado lá em Gênesis, falando que Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque, de maneira tal, e aquela geração de Enoque, irmãos, era a geração que a turma se gabava pelo fato de alguém ter pisado o pé e ele então matou, porque deu um pisão no pé. E aí diz a palavra de Deus que Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. E o termo ali no original dá a ideia de que Enoque estava tão com Deus e Deus estava tão com Enoque, que os dois se confundiam. Ninguém sabia se era Deus usando Enoque, ou se era Enoque mesmo que estava agindo. Mas uma coisa eles viam através da vida de Enoque: Deus estava conduzindo a vida de Enoque. Você já imaginou o que é você entregar de fato sua vida e seu coração a Deus, e você, como Jesus, onde o Espírito Santo impelia para orar, ele era impelido pelo Espírito Santo a ir ao monte. Nesse período de transição em que você está renovando as suas promessas para com Deus, eu tenho certeza que você encontrará perdão e misericórdia. Isso é promessa de Deus. Mas o que Deus está exigindo de você, da sua vida, está exigindo de nós, que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e que nós andemos humildemente com Deus.
Pode ser que durante a sua vida, todos os anos você lê o livro de Gênesis, que você fala, esse ano eu vou ler a Bíblia. E aí todo ano você lê Gênesis. Esse ano pode ser diferente. Ande humildemente com Deus. Escolha andar com Deus. Seja prudente. Seja humilde. Concluindo, em meio a pecados nacionais, em meio a pecados do povo, em meio a pecados de políticos, líderes religiosos, de ricos que oprimem os pobres, no meio de uma geração violenta que pratica o pecado da idolatria, da cobiça, da opressão, no meio de uma geração em que falsos profetas têm o apoio de muitas pessoas, em que há suborno tanto de governantes quanto de líderes religiosos, em que há desonestidade. Precisamos ter a consciência que sobre tudo isso virá o juízo de Deus, mas lembremos que no meio desse caos Deus promete, capítulo 2 de Miqueias, um ajuntamento. Capítulo 5, Deus promete livramento deste caos, mas Deus também promete perdão e misericórdia. Mas pede de nós, pede do seu povo, 3 coisas extremamente importantes: a prática da justiça, o amor, a misericórdia e, por fim, um andar humilde com Deus. Dos 3, escolha os 3. A prática da justiça, o amor, a misericórdia. Mas nunca deixe de escolher andar com Deus. Meu desejo é que, ao caminhar no ano de 2022, as pessoas parem para o presbítero Sanderson e olhem assim: será? É ele mesmo? Está meio mudado. Olhe para o santo varão Heron. É Deus, como diz lá na minha terra, é Deus purinho. Se você puder escolher alguma coisa para 2022, escolha andar com Deus. Escolha ler as Escrituras Sagradas. Escolha orar. Escolha ser um instrumento de Deus para comunicar a justiça e a misericórdia para uma geração corrompida. Ao invés de lamentar e chorar pelos políticos, ore. Ao invés de reclamar das dificuldades, apresente diante de Deus súplica, oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, suplicando a Tua graça, o Teu perdão, mais uma vez. O objetivo do profeta Miqueias era trazer luz e sensibilidade aos olhos e aos ouvidos dos seus contemporâneos, para que eles dessem ouvidos à voz do Senhor, para que eles mudassem a atitude, o desejo do coração, e isso fosse visível naquela comunidade pecadora e pecaminosa. O profeta Miqueias, por vezes,
trouxe esperança, lembrando o povo a promessa que o Senhor fez de perdão e misericórdia. Ó Deus, o Senhor bem sabe que o desejo do meu coração na noite de hoje é que a Igreja Presbiteriana Betânia tenha sensibilidade nos ouvidos, veja que o Senhor está pedindo não está nos céus inatingível, mas também não está além do mar, ó Deus, para que ninguém aqui diga que isso é impossível o que o Senhor está pedindo, mas o Senhor, ó Deus, em meio ao caos social que vivemos, o Senhor renova a esperança no nosso coração, mostrando que ainda há perdão e graça, e o Senhor exige que nós então pratiquemos a justiça, pratiquemos o que é justo, que amemos a misericórdia e que andemos contigo, ó Deus. Ah, Deus, que as manhãs de todos os dias que o Senhor nos der vida, que nós acordemos, ó Deus, desejosos antes de café da manhã, antes do alimento, antes de qualquer coisa, antes de ligar para alguém, nós nos sintamos constrangidos e encorajados, ó Deus, a nos prostrar diante do Senhor, a orar, a ler a Tua palavra e dizer: Senhor, vem comigo, tome a minha vida e me use no meu trabalho, na minha família, onde quer que eu vá. Me dirija, ó Deus, com Teu Santo Espírito, que o Senhor possa me impelir a orar, que o Senhor possa impelir a praticar a justiça, a amar a misericórdia, e que em tudo, no meio de uma geração corrupta, eu ande com Deus. Que sejamos uma igreja marcada por andar contigo, ó Pai, não apenas no ano de 2022, mas todos os dias e anos que vida tivermos aqui na terra. Oramos a Ti, ó Deus, com gratidão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.